Olá, seja muito bem-vindo a mais esta videoaula. Então, nesta videoaula a gente vai ver na prática como que a gente declara e manipula variáveis do tipo ponteiro. Então, abra a sua IDE para programação em linguagem C ou C++. Eu vou abrir aqui o CodeBlocks, que é a que eu costumo utilizar. Então, vou criar aqui um novo projeto do tipo Console Application em linguagem C++. Eu vou chamar esse projeto de ponteiro. E eu vou colocar aqui nessa pasta, drive C, pasta Mattioli. E vou criar uma nova pasta dentro dela que eu vou colocar de linguagem C. Então, dentro da pasta linguagem C será criada uma pasta ponteiro para armazenar este projeto. O compilador que eu vou usar, que é o padrão do CodeBlocks, e aí já criou o projeto. Então, primeira coisa, eu vou declarar uma variável ponteiro. Então, eu vou declarar uma outra variável, por exemplo, média. E média vai ser do tipo float. E eu vou dizer que ela é 0.0, uma variável, eu vou inicializar com 0. E aí, eu vou criar uma segunda, que eu vou chamar de pmédia. Só que essa variável pmédia, ela é um ponteiro para um valor do tipo float. E aí eu não inicializei essa variável. Então essa variável, sendo um ponteiro, ela tem a capacidade de armazenar o endereço de memória. Se eu soubesse de cabeça qual que é a posição de memória para a qual ela precisa apontar, eu poderia colocar. Eu poderia colocar assim, por exemplo, o endereço. Mas normalmente a gente não sabe. E eu quero que essa variável pmédia, ela saiba o endereço de memória dessa variável aqui. Então, para a gente saber o endereço de memória de uma variável, como a gente já viu, a gente usa o operador de endereço da linguagem C. Então, esse símbolo aqui, ele retorna para mim em que posição da memória começa o espaço de memória usado por essa variável. Então, ele vai retornar um valor e vai armazenar aqui. Bom, agora eu quero atribuir um valor para essa média aqui. Só que eu quero de forma indireta. Como essa variável sabe onde está na memória a variável média, eu quero ir de forma sorrateira. Eu quero de forma indireta ir lá e alterar o conteúdo dessa variável. Então, se você sabe aonde está, você pode ir lá e depositar o valor que você quiser lá. Então, para acessar a posição de memória para a qual a variável pmédia aponta, então a gente tem que primeiro usar esse símbolo aqui. Ó. Então, isso daqui é aquilo que eu falei de dereferenciação. É para mim ir até a posição para a qual aponta. E ela aponta para onde? Para a variável média. Então, vá até naquela posição para onde se aponta e coloca lá, por exemplo, 9,5. Então, se eu mandar imprimir, agora, por exemplo, média igual, e aí eu vou colocar então a variável média. E se eu mandar imprimir a variável pmédia? Então eu vou deletar essa linha que não interessa. Então o que vocês acham que vai imprimir aqui? Nessa daqui, obviamente, o valor 9,5. E nessa daqui, o que a variável pmédia guarda? Então vamos ver. Então, ó, a variável pmédia, a variável média, eu não fiz nenhuma atribuição direta à média. Mas ela está com 9,5. Por quê? Porque eu sei
através de pmédia, eu sei que essa variável aqui ela está ocupando essa posição de memória. Então, através dessa variável, eu fui até esse endereço e depositei lá o valor 9,5. Como? Então, aqui, ó, toda a mágica está aqui. Então, eu peguei o endereço de pmédia, guardei em média. Aí eu fui lá no endereço para onde pmédia aponta e coloquei 9,5 lá. Então, o que pmédia tem de fato é o endereço de média. E aí eu vou lá para imprimir, ó, eu estou imprimindo o quê? O que de fato tem na variável pmédia. Ah, mas não era o endereço da variável, o endereço guardado em pmédia que eu queria imprimir. Eu queria imprimir é o que tem lá onde ele aponta, ou seja, em média. Então eu tenho que fazer isso daqui, ó. Eu estou falando para ele, vá lá no endereço para onde se aponta, pegue o valor que está lá e exiba aqui. Então aí está. O valor que ele guarda é o valor de média. Então se ele for lá, o valor que ele guarda é o endereço da variável média. Então, se ele for lá no endereço para onde ele aponta, ele vai lá no valor, ele vai lá na posição de memória da variável média. Vai pegar o que está lá, volta e imprime aqui. Então agora eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar de média2, e já vou inicializar ela com valor. Vamos imaginar que agora eu faça isso. Ó. Pmédia não aponta mais para a média. Pmédia agora vai apontar, vai guardar o endereço da variável média2. Então, se eu repetir essa mesma linha aqui, mandar imprimir outra vez aqui, o que ele vai imprimir agora? Vamos ver? Então, ó, uma das vantagens da variável ponteiro é que a gente pode alternar. Uma hora ela aponta para um lugar, depois aponta para outro. Então, ó, ela estava apontando para a variável média. Então, nesse momento, o valor que tinha lá na região onde ela aponta é esse daqui. Mas depois eu alternei, troquei, falei para ela apontar agora para a média 2. Então, agora, se ele for lá na região de memória para onde ela aponta, vai pegar o valor de média 2. Bom, eu poderia também fazer operações. Eu vou colocar aqui, ó, pmédia, conteúdo de pmédia. Vamos imaginar que eu queira alterar o conteúdo de pmédia. Então, conteúdo de pmédia é igual conteúdo de pmédia vezes 1.2. Então, ó, uma coisa também que percebeu, o asterisco nem sempre fala de ponteiro. Nesse caso aqui eu estou dizendo, vá lá na posição para onde se aponta e coloca um novo valor lá. Qual é o novo valor? É o valor que já tem lá, multiplicado por 1.2. Então, esse está entre parênteses por quê? Para que ele saiba que essa é uma operação independente disso daqui. Então, pensa um pouco. Ó. Isso daqui sozinho é o quê? É para ele ir lá na posição de média 2, pegar o valor 5.5. Aí volta aqui, multiplica por 1.2. E vai por onde? Lá na posição de memória apontada por pmédia, que é média 2. Então vamos ver o que ele vai imprimir agora. Aí, ó. Então ele pegou 5.5, multiplicou por 1.2. E para ter certeza absoluta de que ele alterou o que tem lá, eu vou pedir para imprimir então média 2. Ó. Eu vou colocar aqui e vou pedir para imprimir média 2. Então aqui eu vou colocar média 2. E vamos ver então o que ele vai imprimir nessa linha aqui. Então ó, ele alterou de fato a variável média 2. Então, indiretamente, eu consegui acessar a posição da variável média e alterar o valor que estava lá. Bom, essa videoaula
eu vou parar por aqui. Eu peço que você dê uma analisada, faça outros exemplos com outro tipo de dado. Então, observe sempre, se a variável é float, ela só vai poder apontar para uma outra região de memória que também tem um float. Então, teste com outros tipos, outras operações, tente entender essa operação aqui. E na próxima videoaula, então, eu vou falar qual é a relação que tem ponteiros e vetores. Até a próxima videoaula, então.